E vamos direto a Brasília, onde neste momento fala o futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Vamos acompanhar. Meu e da minha equipe foi que seria mais adequado proceder a essa substituição. Então, a indicação para novo diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal é para o policial rodoviário federal Antônio Fernando Oliveira. Antônio Fernando Oliveira. Ele é policial rodoviário federal desde 1994, atuou na Bahia e no Maranhão, é pós-graduado em Direito Tributário e é mestrando em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa. Então, Antônio Fernando de Oliveira substitui a indicação feita ontem e é a pessoa indicada para a direção-geral da Polícia Rodoviária Federal. Com isso, senhoras e senhores, nós preenchemos todos os postos dirigentes do Ministério da Justiça e Segurança Pública no que se refere à relação imediata com o ministro. É claro que ainda há dezenas de indicações que serão procedidas, mas nós conseguimos, ainda antes do Natal, completar a direção da Polícia Federal, que tem já não só o diretor-geral, mas como toda a diretoria composta. Nós estamos efetuando hoje a indicação do novo diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal e todos os secretários nacionais do Ministério da Justiça e Segurança Pública, assim como também a Secretaria Executiva. Nós teremos também, na chefia da Assessoria de Comunicação Social do Ministério da Justiça, a jornalista Lorena, que ali está, Lorena Ribeiro, vai ser a chefe da Ascom, portanto, colega de vocês, jornalista. E teremos uma outra jornalista na chefia de gabinete do ministro, que é uma outra jornalista que foi minha chefe de gabinete, que é a jornalista Rafaela. Então, Rafaela Vidigal é a chefe de gabinete do ministro, jornalista também e chefe de gabinete do governador do Maranhão, no período que eu fui governador. De modo que também, como as senhoras e senhores podem ver, há muitos jornalistas na minha equipe, porque o secretário executivo, Ricardo Capelli, é jornalista, a chefe da Ascom, Lorena Ribeiro, é jornalista, e a chefe de gabinete do ministro, Rafaela Vidigal, é jornalista. De modo que tem também a cota dos jornalistas no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, com isso, temos a equipe desenhada do Ministério, e me coloco à disposição para as senhoras e os senhores para eventuais indagações. Boa tarde, aqui ministro André Borges, do jornal Estadão. Eu queria que o senhor comentasse um pouco essa substituição do senhor Camata, que ontem foi apresentado aqui com um longo currículo e experiência. Eu queria saber, o ministério que o senhor está formando não pesquisou o passado do senhor Camata? Não sabia que ele era um apoiador ferrenho de pessoas como Dallagnol e agora do senador Sérgio Moro? Não pesquisou, não tinha notícia sobre isso, foi surpreendido? E como foi que ele recebeu essa decisão, né, de menos de 24 horas depois estar fora desse cargo? Obrigado. Nós fazemos sim uma pesquisa de todas as pessoas e levamos em conta menos as visões pretéritas e mais o presente e o futuro. Porque somente os mortos não evoluem. Então, eu não levo em conta muitas posições pretéritas. Mas nós precisamos, ao olhar o futuro, examinar se aquele líder ou aquela líder tem condições políticas de conduzir a sua atribuição. Então, realmente não se trata de um julgamento sobre posições pretéritas de quem quer que seja, mas sim de avaliação quanto à existência de condições políticas para liderar a equipe. E é óbvio que, em meio a polêmicas, você acaba por dissipar energias, numa área em que nós precisamos de foco. Ontem mesmo eu mencionei que já temos um gigantesco desafio na preparação da posse. Então, faço questão de assinalar o meu reconhecimento ao excelente currículo do policial Camata. Tudo quanto dito, portanto, permanece válido.
e ele permanece, obviamente, vinculado à Polícia Rodoviária Federal. Não há, portanto, nenhum julgamento de desvalor em relação a ele, mas apenas uma avaliação puramente política. E realmente eu tenho buscado uma equipe que seja plural, que seja ampla, que tenha homens, mulheres, que tenha negros, que tenham líderes experimentados. Pois bem, acabamos de mostrar um trechinho para você que está nos acompanhando aqui no 3 em 1, essa entrevista coletiva do futuro ministro da Justiça e Segurança Pública no governo de Lula, Flávio Dino, falando sobre essa troca. Ontem ele havia indicado também, durante uma entrevista coletiva, quem seria o novo diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Ele havia indicado Edmar Moreira Camata, mas hoje ele fez uma substituição desse nome e, no lugar de Camata, indicou para esse cargo Antônio Fernando Oliveira. E é com esse assunto que a gente abre os debates aqui no 3 em 1. Quero apresentar a bancada desta quarta-feira para você que está nos acompanhando. Jorge Serrão, Marco Antônio Costa e também Cristiano Vilela. Uma ótima tarde a vocês. Sejam muito bem-vindos, começando com você, Serrão. E já começo aqui suitando aquela pergunta que o jornalista do Estadão fez para o futuro ministro da Justiça e Segurança Pública. Disse, não foi feita uma pesquisa a respeito de Camata, sobre os antecedentes de Camata, o que inviabilizaria essa possível ou já quase certa indicação, até ontem pelo menos? A resposta foi: nós não levamos em consideração o passado dos indicados, mas sim o futuro, o que eles têm condições de fazer. E no caso dele, segundo o ministro, Camata não teria condições políticas de exercer esse cargo. Quero te ouvir. Saudações, meus amigos, meus amados haters. Pois é, morto realmente não tem futuro, mas cadáver insepulto pode ser complicado. O governo do PT, na área da justiça, já começa com um desgaste político gigantesco. Essa de você ter que trocar a indicação em função do indicado ter sido um reconhecido publicamente apoiador da Lava Jato, e o governo do PT tem problemas com a Lava Jato, tem ódio, ressentimento, raiva, né? Então, isso matou esse indicado, que foi trocado prontamente por outro. Ministério da Justiça vai ser uma das áreas mais importantes desse governo. O ministro Flávio Dino é o cara preparadíssimo, é ideológico, ele tem a cabeça de ex-juiz, ex-governador, foi eleito senador, ele é preparado para o que vem por aí. E o que vem por aí é uma campanha pesada de uma certa perseguição da máquina estatal contra aqueles que são opositores. Então, como muito bem lembrou o ministro, o time que ele escalou tem que estar entrosado e ter foco. E o foco é exatamente nesse resultado em que o Ministério da Justiça vem pesado, primeiro para conter os inimigos internos. Aquela oposição que se mostrou aí classificada pelo PT, por eles, como golpista, como aqueles que estão atentando contra o regime democrático. Então, o peso da lei, o regramento que temos no Brasil, perfeito, será usado contra esses opositores. E aí eu lembro, né, a besteira que foi feita pela situação, pelo governo Bolsonaro, que deixou aprovar essa lei do Estado Democrático de Direito, que ela fez inclusões no Código Penal que tornam aí a questão dúbia. Ao mesmo tempo que você tem uma regra que dá total liberdade para que todos se manifestem, inclusive a imprensa, que é o artigo 359-T do Código Penal, você tem outras regras que criminalizam a atividade política, indicando que qualquer incitação, utilização, por exemplo, da força de apelo às Forças Armadas contra as instituições, quem fizer esse tipo de apelo será duramente punido no Código Penal. Então, foi criado o regramento para a repressão e essa repressão será empreendida. Esse será o trabalho inicial do Ministério da Justiça. O que vem depois, a gente não sabe. Polícia Rodoviária Federal, muito provavelmente, não vai repetir a dose do trabalho que fez no governo Bolsonaro de combater o narcotráfico como ela fez. Esse trabalho tende a ser diminuído. E aí um problema, hein? Um problema que eu antecipo para o presidente Lula. Ele receberá protestos de algumas organizações
organizações norte-americanas que combatem o tráfico de drogas e que apoiaram muito o trabalho da Polícia Rodoviária Federal no governo Bolsonaro. Se esse trabalho não tiver uma continuidade, Lula terá problema internacional. E aí o bicho pode pegar. Agora, Marco Antônio, concorda com a análise do Serrão? Na verdade, o real motivo para essa substituição para a função de diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal está ligado ao fato de Edmar Camatta ter uma certa ligação com a Operação Lava Jato, ou pelo menos com ex-integrantes da Força Tarefa? É essa a razão? Boa tarde, Lívia, a todos aqui da bancada, a nossa audiência. Olha, primeiro que existe uma desorientação, né? Muito cargo. E quando você tem muito cargo e a vontade de criar mais cargos, é uma festa. Eles estão, na verdade, em festa. Aí começam a apontar um monte de gente para ocupar esses lugares, esses espaços, e acaba acontecendo isso. Eles, claramente, são inimigos da Lava Jato, não por conta de discussões importantes que devem ser realizadas sobre operações pontuais, que podem ser objeto de crítica, que podem ser alvo de algum tipo de crítica que envolva um debate sobre garantismo penal, sobre persecução penal no Brasil. Não, eles são inimigos de investigações contra eles. Eles não gostam de qualquer tipo de investigação contra a cúpula do PT, contra os interesses que movem essa estrutura cleptocrática que eles estão montando de novo. Isso daí está óbvio, é ululante. O PT e a sua estrutura corrupta, ela está se preparando para assaltar o Estado brasileiro. Essa é a verdade. A gente sabe disso. Todo mundo que escuta a gente hoje no carro ou na TV sabe que a quadrilha está se armando. E o Ministério da Justiça é fundamental para isso, porque ele promove esses cargos, né, o acesso a esses cargos estratégicos. Então vai transformar a Polícia Rodoviária Federal numa polícia de multinhas pontuais. Não vai ser de grandes operações, que nem foi agora no governo Bolsonaro. Vai fazer articulação com o Supremo Tribunal Federal para perseguir opositores. O Flávio Dino deixou isso muito claro numa declaração recente. E vai trabalhar como fez lá atrás. Lembram da Secretaria de Reforma do Judiciário? Lembram dos blogs sujos? Lembram dessas operações que o próprio PT financiava, incentivando esse ambiente hegemônico digital para aniquilar os opositores? Isso vai tudo voltar. E o Ministério da Justiça é estratégico sob esse aspecto. Por isso que eu fico espantado de ver um comunista, comunismo para mim, acho que para todo mundo deveria ser assim, né? Ele por si só já é um discurso odioso. O comunista, ele não busca conciliação de interesses. Ele busca mandar com base na força bruta. Ele cala o opositor com a força que ele quer envidar. E se ele está dentro do Estado, ele usa toda a força desse aparato burocrático para calar opositores, para calar a imprensa contrária. E isso começa a ser feito agora. Então, na verdade, não é que me espanta, mas eu fico surpreso de ver que algumas pessoas se espantam com atos arbitrários de um comunista. Essa é a ordem do dia e a partir de 1º de janeiro a gente vai começar a ver esse aparelhamento do Estado com os seus parceiros políticos que não vão desenvolver atividades policiais que nem a gente viu agora no governo Bolsonaro. Provavelmente eles vão trabalhar para a máquina do PT. Agora, Cristiano Vilela, quero te ouvir a respeito dessa nova indicação para a Diretoria-Geral da Polícia Rodoviária Federal, Antônio Fernando Oliveira, e fazer um contraponto. Quero te ouvir a respeito dessas falas que agora o Marco fez, que para ele a próxima gestão da Polícia Rodoviária Federal não vai ser de grandes operações como, segundo ele, foi nesse atual governo, mas de pequenas ações, muitas vezes em perseguição a opositores. Concorda com ele? Uma boa tarde para você, Lívia, Serrão, Marco Antônio e a todos que acompanham o 3 em 1 aqui na Jovem Pan. Olha, eu vejo que esse episódio que nós tivemos hoje, dessa mudança de rumo,
no chefe da Polícia Rodoviária Federal, num primeiro momento ele pode parecer uma pisada na bola por parte do ministro da Justiça, por parte do governo de transição. Agora, eu pessoalmente, eu vejo que seria uma pisada na bola tão simplista, tão simplória, que deve ter algo por detrás disso. E a leitura que eu faço, que eventualmente esse tenha sido uma forma de se testar qual seria a reação da nomeação de eventuais pessoas nessa circunstância, que tenham sido apoiadores da Lava Jato. Na verdade, eu vejo que o policial rodoviário federal que foi indicado e que agora foi apeado do cargo sem nem mesmo assumir, eu vejo que pode ter sido uma tentativa de sentir a temperatura, de ver de que forma os petistas e as pessoas ligadas ao futuro governo receberiam uma pessoa ligada à Operação Lava Jato num espaço de poder. E, ao meu ver, ficou muito claro que esse grupo que hoje vai assumir o poder, agora no dia 1º de janeiro, não vai tolerar pessoas vinculadas a essa operação. Eu vejo que o ministro Flávio Dino, ele de bobo não tem nada. Ele é uma pessoa... Oi? Ainda não é ministro. Logo mais ministro, né? Senador eleito, futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, ele é uma pessoa muito experiente e que consegue ter uma visão política muito estratégica. Eu não tenho dúvida que a Polícia Rodoviária Federal, ela vai cumprir o seu papel enquanto Polícia Rodoviária, até porque o rol de atribuições da Polícia Rodoviária ele é muito restrito. Então, com relação à Polícia Rodoviária, eu não tenho dúvida. Tanto é que o futuro ministro Flávio Dino fez a indicação de um nome do seu estado, uma pessoa que ele conhece bem. Então, eu não tenho dúvida que ele acabou com isso trazendo uma solução caseira para resolver esse problema. Mas é interessante só um ponto do que o Cristiano colocou, apreensões recordes da Polícia Rodoviária Federal com relação a tráfico de drogas, né? Cargas. Então, quer dizer, você tem sim um desempenho acima da média e por ocasião do governo Bolsonaro. É importante frisar isso. Relegar, você consegue, aí é um ponto que até queria ouvir o Cristiano a respeito, você consegue oferecer mais infraestrutura, mais apoio institucional para determinados setores e, né, com esse apoio, conduzir a operações mais eficientes. Não é isso que aparenta, porque quando você escuta um ministro, o futuro aí ministro, falando sobre perseguir as pessoas que estão em frente aos quartéis, você está falando que ele vai usar o aparato, ou seja, o aparato vai deixar de focar no traficante, no cara que está traficando droga, no bandido, no crime organizado, para ir atrás da senhora que está com o SOS Forças Armadas na frente do quartel.